Conexão, conexão, conexão. E aí, vamos nos conectar. Tá dando certo a conexão aí? Vamos ver. Já já a gente vai. Tá aí, Maurício. E aí, tudo bem, Marcelo? Tudo bem e você? Pô, que satisfação poder falar com você. Faz muito tempo que a gente não se encontra presencialmente, né? É verdade, cara. O prazer é meu. O prazer é meu. Pô, muito Sempre bom bacana. falar contigo, amigo. Sempre Pô, bom digo falar mesmo. contigo. Muito bom estar aqui, hein? É, isso aí. Agora é assim, né? Agora é no virtual, por enquanto, né? Agora, o melhor a fazer é conectar-se e encontrar os amigos digitalmente. É isso aí, é verdade. Você tá aqui em São Paulo ou você tá onde? Eu estou em São Paulo. Eu vim no início do ano para cá, junto com a minha esposa, com a Natália, com a minha filha Antonella, e a gente veio para passar alguns meses no Brasil. Mas aí, por conta dessa mudança toda de curso, da história, do mundo, a gente acabou estendendo a nossa estadia aqui. A gente vai ficar o ano inteiro aqui no Brasil. O ano inteiro. A gente vai ficar até dezembro, exato. Que legal, que legal. Bom, Matando... então a hora que a gente começar a poder se encontrar novamente, vamos marcar de se encontrar, né, amigo? Vai ser um prazer. Né? Não, Estou contando as horas. Bom, prazer estar falando aqui com o Maurício. Bom, gente, eu tive o prazer de convidar o Maurício, ele aceitou essa conversa no horário super difícil, né? Maurício é um cara, eu sempre brinco aqui, mais do que workaholic, né? Trabalha muito, mas também faz muitas coisas que adora realizar, adora fazer. Quando a gente trabalha com prazer, as coisas ficam mais fáceis, né? Fica, né? Fica sempre. E aí achar um buraquinho na sua agenda aqui foi ótimo para a gente poder dividir um pouco com uma galera que conversa, que tem conversado nesse universo todo, principalmente de entretenimento e eventos, né? Que é o que eu trabalho já há muitos anos. E você é um cara brilhante, eu gosto muito de acompanhar você. Tenho teus livros, inclusive, leio os seus livros, sou fã, né? Amigo e fã. Demais, que bom, demais, que bom. Isso aí. Tá saindo o terceiro aí, final do ano vem o terceiro livro. Eu vi ontem você fazendo um post desse assunto aqui, achei bem legal, bem legal. Inclusive é uma das perguntas que eu vou te fazer hoje, né? Saber como é que você organiza a sua rotina, né? Porque não é fácil. Tem que fazer todo esse processo, ainda mais nesse momento agora, né? Que a gente tá vivendo aqui de quarentena e tudo mais. E hoje a gente vai falar de inovações, né? Que é a sua praia maior, né? Inspirações que transformam. A gente está passando por um momento singular, né? Nem vamos falar dos pontos de vista negativos, porque eles todos já acompanham a gente, mas principalmente a gente está passando por um momento de transformação. Eu acredito que nunca foi tão relevante essa mudança de tempo que a gente está tendo, né? Essa quarentena está fazendo com que a gente mergulhe demais em muitas coisas. E a sensação que eu tenho é que a gente acelerou muito os processos. Parece que a gente engoliu um relógio, né? E a gente está até perdendo a noção do tempo. Você fala, que dia hoje? Segunda, terça? Não me interessa, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. É meia-noite? Espera aí, calma, eu tenho que fazer. Isso então, é muito comum, né, Marcelo? Muitas coisas, né? É muito comum em momentos de crise, assuntos que demoravam, às vezes, anos de deliberação, decisões que tardavam em serem tomadas, em momentos como esse, são tomadas em poucas horas. Né? Vou dar um exemplo. Talvez durante muitos anos, empresas relutaram em oferecer para os funcionários a alternativa de home office. Chega um momento como esse, decisão é tomada da noite para o dia. Talvez muitas universidades ou instituições de ensino relutaram durante anos promover algum tipo de ação de AD, de ensino à distância. E aí vem um momento como esse, você tem que tomar essa decisão, enfim, em questão de horas. Então é muito comum, é como você falou, realmente as decisões em momentos como esse que a gente vive, de instabilidade e crise aguda, elas são tomadas realmente de uma forma muito rápida. E eu fiquei sabendo de algumas empresas, inclusive, que já estão indo para prédios menores, tendo a certeza absoluta que a grande maioria vai trabalhar home office para sempre. Já é uma coisa mais definitiva, já não é simplesmente um teste, né? Até porque muita gente já percebeu que a produtividade em casa, né, por causa de tempo, você não precisa se deslocar para almoçar e fazer uma série de coisas, acabou sendo mais positiva em alguns casos, na grande maioria dos casos até. Então, eu acredito que existe muito paradigma, né, e muitas verdades em torno desse assunto que acaba que você só consegue concluir quando você executa. E talvez durante... Assim, muitas coisas não mudam, na minha visão, Marcelo, na estrutura das empresas ao longo dos anos, porque existe o chamado custo de oportunidade.
Existe um custo de oportunidade de você estimular os funcionários a irem trabalhar em casa quando você, tem certeza e sabe, entende o modelo do trabalho presencial, você consegue ver as pessoas todos os dias, você sabe que aquele modelo funciona há anos, sabe que tem uma certa produtividade, que aquilo gera uma certa receita. Você tem, né, aquele modelo que te deixa confortável. Existe, obviamente, um custo de oportunidade, você estimular as pessoas a trabalharem em casa. Você não sabe se as pessoas vão produzir como produziam, você não sabe se vai ter o engajamento, não sabe. Então tem um custo de oportunidade aí. E acaba por existir esse custo de oportunidade, as decisões elas vão tardando. E o que eu vejo, eu concordo muito com o que você disse, Marcelo, porque muitas empresas que estão vivenciando pela primeira vez a experiência do home office e muitos funcionários da mesma forma estão começando a ver, caramba, poxa, mas eu consigo engajar os funcionários, eles produzem, eu tenho aqui Slack, Trello e ferramentas que me permitem controlar a distância de uma maneira incrível, né? E eu concordo com você, talvez aquela empresa que ocupava 5 lajes num prédio aqui em São Paulo, quando voltar, talvez vai dizer, olha, eu vou ocupar 3, porque os outros 2, os meus funcionários agora trabalham de casa. Eu percebo muito esse movimento, inclusive eu tenho falado na área de entretenimento com muitos executivos. Tinham executivos que, inclusive, falaram para mim, Marcelo, eu era uma pessoa totalmente contra. Eu imaginava que a hora que eu colocasse minha equipe toda para trabalhar em casa, ou fazer um dia de home office, ou 2 dias de home office, como algumas empresas faziam, a minha produtividade ia despencar. O cara ia ligar para o cara que ia estar na piscina, ia estar na praia, ia estar achando que era, né, o dia day off. Mas é o contrário. É aquilo que você falou, é o custo de oportunidade e a gente está aprendendo com isso, né? É a mesma coisa que o mercado digital. A gente, falando de entretenimento, eu vi a explosão de Netflix, Amazon, Disney Plus, o que cresceu em termos de oportunidade, em termos de lives, inclusive, né? Uhum. Esse é um mercado que eu acredito que não volta mais. As pessoas começaram a aprender a programar o seu tempo para o entretenimento de uma forma completamente diferente. Antes tinha muito mais conectado ao que tem agora, o que vai acontecer daqui a pouco. Não. As lives, claro, são ao vivo, mas muitas vezes as pessoas preferem assistir ela gravada. Tanto é que se você olhar a quantidade de visualizações no dia da transmissão, com a quantidade de visualizações 2 ou 3 dias depois, é tipo exponencialmente maior. 5, 6 vezes, 10 vezes em alguns casos, das pessoas que assistem a qualquer tempo aquela live, porque gostam de ter esse tipo de interatividade. Você acha que esse vai ser o nosso novo normal? No mercado de eventos, quem sou eu para falar? Pô, você é a sumidade no assunto, eu não tenho nem perto da propriedade para. Mas assim, eu posso falar por experiência o que a gente vive, o que a gente está vivendo por conta própria. A gente tem na XP, a gente tem, estava falando com o pessoal da XP agora, a gente tem na Startse, a gente oferece eventos, conferências, você conhece as nossas atividades, a Startse é uma empresa de educação que oferece cursos, que oferece imersões, programas internacionais, e oferece conferências. E aí, nesse momento, presenciais, e aí nesse momento de Covid-19, a gente mudou o canhão da empresa para ser uma empresa digital. E a gente está oferecendo cursos, eventos. E um dos programas nossos, que é o programa Restart-se, que a gente está entregando conteúdo ao vivo, Marcelo, todos os dias, é exatamente como você falou. Vou dar os números. A gente tem 75 mil inscritos nesse curso. Online, ao vivo, ao vivo no dia que acontece a aula, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas acompanham ao vivo, dessas 75 mil. Só que nas 24 horas seguintes, esse número vai para 40. Então, olha só, é como você falou. É exatamente como você disse. A gente estava fazendo essas contas. É exponencial. Então, eu acredito que tem um potencial imenso e assim, as plataformas permitem, hoje em dia, né, que você, como artista, ou você, como educador, você consiga transmitir conhecimento de uma maneira muito... É impressionante o que a gente viu, esses artistas, esses shows que eles fizeram, batendo recordes e recordes. Isso... 3 milhões de pessoas, Sabe o que eu vejo, assim, Marcelo? Quando a gente olha momentos como esse, claramente crises, elas mudam o curso da história de segmentos, indústrias, profissões, empregos, do hábito de consumo das pessoas. Se a gente voltar lá atrás para a SARS em 2002, que gerou na sociedade chinesa uma realidade muito parecida com o que a gente vive hoje, Marcelo, as pessoas reclusas, não saíam de casa, deixaram de se relacionar, né? E aí, em casa, as pessoas, em 2002, buscaram alternativas para poder obter os seus produtos e serviços de casa.
E aí uma empresa desconhecida na época, chamada Alibaba, criada em 1999, né, começa a surgir com uma opção. E aí, 2002 a 2004, justamente no período da SARS, o Alibaba cai nas graças da comunidade chinesa e se torna... Né, e a China, muito do e-commerce, do poder do e-commerce na China hoje é muito em função desse período da SARS. Indo um pouquinho mais para frente, em 2008, a crise financeira, uma crise do sistema financeiro, o sistema financeiro foi quebrando, as pessoas foram ficando endividadas e muitas viram na possibilidade de alugar parte dos seus bens, uma forma de obter uma renda. E aí nasce o quê? Nasce uma indústria chamada sharing economy, economia compartilhada, né, que se torna, né, Uber, Airbnb, nascem justamente no olho do furacão e criam todo um novo segmento. Então, quando a gente traz para a realidade atual, né, e observando quão aguda é a crise de hoje, e talvez um aspecto ainda mais grave é que a gente não sabe o fundo do poço, né? A gente não tem ideia de quanto tempo vai durar, a gente não sabe se já... Os Estados Unidos vai atingir 1 milhão de infectados, a gente não sabe se isso vai virar 2, 3, 4, ninguém sabe ainda. Então, a gente não sabe se essa realidade de isolamento vai durar mais 1, 2, 3 meses. Então, o fato de ser uma crise tão aguda, tão severa e que vai durar um tempo relativamente grande, naturalmente que as coisas, o mundo pós-Covid vai ser um mundo diferente para todos os segmentos, para alguns mais intensamente diferente, para outros menos. E eu acredito que a indústria do entretenimento, principalmente pela capacidade de você facilmente conseguir comunicar a tua mensagem para o grande público, eu acho que é uma das grandes, talvez, afetadas. O impacto dentro dessa indústria, eu acho que tende a ser muito grande. O impacto ela é grande, né? Sem dúvida nenhuma. Todo mundo já conhece muito dessa regra. Na verdade, foi a primeira que parou de todas, né? Porque, logicamente, é onde você tem a maior concentração de pessoas simultâneas. Foi a primeira que parou e deve ser provavelmente a última que voltar. Só que, logicamente, a gente é uma indústria criativa, né? Que a gente fala, economia criativa. E por ser criativa, o pessoal está tirando os coelhos da cartola toda hora. Então, a gente não vai ficar esperando, achando que efetivamente a gente vai aceitar os dados que as empresas de consultoria passam ali com as curvinhas dela, mostrando que o cenário vai ser crítico e crítico e crítico. Está todo mundo aí rolloutando o negócio, reestruturando o negócio, pensando em como criar emergência, porque, logicamente, a incerteza, né, é a grande problemática do negócio todo. Se você tivesse uma certeza, falando, não, o cara, não, peraí, vai voltar em outubro. É uma má notícia, é uma notícia horrível, mas eu prefiro ter uma notícia que vai voltar em outubro do que ter uma notícia que eu não sei quando vai voltar, como você acabou de falar. Certeza. Então, esse é o cenário. E falando sobre isso, você tem uma técnica que eu andei acompanhando de você, Maurício, que é muito legal, que é aquela técnica de planejamento. Em vez de você fazer um planejamento anual, você trabalha em planejamento trimestral. Acho que se a gente olhar para o cenário que a gente está vivendo hoje, deveria ser uma métrica usual nas empresas, uma métrica usual na competência das pessoas, porque não tenho dúvida nenhuma, e quando você joga um negócio um ano e acontece uma bomba atômica que nem essa, tudo aquilo que você tinha planejado, você joga fora. E quando você trabalha no negócio trimestral, você tem tempo de fazer uma mobilização baseada no teu plano daquele trimestre. Fala um pouquinho sobre a estratégia dessa trimestralidade. Foi legal. Antes de falar, deixa eu fazer uma pergunta aqui para quem está nos assistindo. Responda sim ou não. Responda sim se o plano que você fez em dezembro de 2019 para 2020, se esse plano, em função da Covid-19, você teve que rasgar ele ou você teve que alterar ele. Sim, tive que alterar o plano que eu fiz para 2020 lá em dezembro de 2019. Escreve não. Não, o plano que eu fiz em 2019 para 2020 está seguindo a risca e eu estou conseguindo, de uma forma tranquila, passar por esse período de instabilidade. Sim ou não? Marcelo, eu fui capa da revista Perfil em dezembro do ano passado e aí, na entrevista, uma das perguntas foi essa. Né, como você se planejou para 2020? E aí eu respondi, olha, eu faz já algum tempo que eu não me planejo para anos, eu me planejo para trimestres. O que eu faço eu seto um objetivo de médio e longo prazo, relacionado ao business, por exemplo, poxa, no final do ano, enquanto negócio, eu quero atingir tantos mil clientes, por exemplo. Mas todas as ações, tudo que eu faço, toda a minha vida, ela é sempre trimestral. Tudo, desde onde eu vou morar até onde, é sempre trimestralmente. Porque eu acho muito difícil nos dias de hoje você pegar uma bola de cristal e tentar prever o final do ano, né? Porque, assim, olha o mundo imprevisível que a gente vive. Então já faz muito tempo que eu sempre estabeleço objetivos
muito pontuais lá no longo prazo, mas as minhas ações, o que eu faço, como eu ajo, aonde eu vou morar, o que é sempre trimestralmente. E você fez essa pergunta para mim agora, parecendo, não, parece que essa é a nova. Mas em janeiro desse ano, Marcelo, quando o pessoal começou a ler a revista, eu recebi muita mensagem. Até teve uma pessoa que veio me entrevistar por conta da entrevista da revista, dizendo, Maurício, mas que coisa maluca é essa de se planejar trimestralmente? Hoje parece que faz um pouco mais de sentido, por conta da Covid. Hoje faz muito sentido, com certeza. Exato. Então, eu estou vendo as respostas aqui, a turma respondendo aqui, ó. A maioria falando todo sim. mundo foi sim. E eu acredito muito nisso. Acredito sim que assim, o clássico 5 Years Business Plan, o jeito clássico americano de promover o planejamento estratégico da empresa da década de 80. Quem estudou aqui administração estudou o famoso plano de negócio de 5 anos. Já não existe mais há muito tempo. E talvez o plano de 1 ano hoje ele precisa ser cada vez mais traduzido em microetapas, onde você vai estabelecer ações para 1, 2, 3 meses na tua vida. Eu acredito muito nisso, sabe, Maurício? Porque hoje em dia a gente tem esses planos acadêmicos, né? A gente recebe cada vez mais, a gente vai lá, faz uma universidade, aprende e tal, os caras vão no by the book. Porque o livro está escrito isso, porque o livro está aquilo. A nossa realidade, ela muda muito, muito. Todos os meus cursos, e eu sei que os seus cursos também falam muito sobre a atualidade, ou seja, você tem informações nos cursos do que está acontecendo agora, e não do que já aconteceu lá no livro de 10 anos atrás. Aquilo é uma outra realidade. Uhum. Pode servir de parâmetro, ponto. Mas não para você utilizar isso no seu plano gerencial desse momento. Porque o plano gerencial desse momento está de acordo com a velocidade do teu negócio. E a velocidade do teu negócio hoje gira de acordo com o que a gente está vivendo no dia a dia. Hoje tinha um negócio criado há, sei lá, 10 anos atrás que nem existe mais hoje. Eu acredito muito nessa mudança, né? E, logicamente, isso impacta diretamente no nosso bem mais precioso, que é o tempo. É verdade. E falando de tempo, eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que você faz para gerenciar o seu tempo? Porque a gente eu sei que você já escreveu 2 livros, né? Vou falar aqui para o pessoal, Incansáveis e Audaz, que são livros que têm uma pegada de DNA de inovação e de empreendedorismo que eu acho incrível. E você está escrevendo seu 3º livro agora. E agora, nesse tempo de quarentena, que você fica em casa mais tempo, logicamente, mas com a empresa rodando muito mais rápido, inclusive por ser digital, como é que você faz para gerenciar essa rotina? Quais dicas que você dá para as pessoas que hoje ainda tem aquela coisa de não sei que hora que eu acordo, não sei que hora que eu como, não sei que hora que eu vou fazer esse trabalho, aquele outro, porque é uma dificuldade nova. A gente chegava no escritório, a gente tinha ali a reunião, o que você tinha que entregar no primeiro horário, no segundo horário, no final do dia, no final da semana. Me conta aí um pouco como é que você faz para gerenciar a rotina nesse tempo. Deixa eu antes aqui responder. O Ederson perguntou, repete a revista, tá aqui, ó, Ederson. Essa é a revista Perfil. Então, se você quiser ler, é só entrar no site Revista Perfil que você encontra ali. Tem a entrevista completa. Assim, você trabalhar de casa exige um policiamento muito grande, né, Marcelo? Você trabalhar de casa. Você sabe que no Vale já existe o conceito há muito tempo das empresas serem remote first. Muito tempo. Né? Inclusive, muitas empresas brasileiras, startups que são aceleradas lá, elas voltam com esse conceito de ser remote first. Semana passada eu conversei com o Elton Miranda, que é CEO de uma empresa chamada Content Tools, que é uma empresa de Floripa, super conceituada, global, e eles já são remote first há muito tempo. Até pela natureza do negócio, eles têm pessoas no mundo inteiro. Então, eu falei, como é que você está agindo na crise? Maurício, cara, a gente já trabalha remoto há 3 anos. Então, essa é a diferença. Então, isso acaba que... Então, como é que eu faço? Assim, eu sei que existe talvez muitos adeptos aqui do famoso Clube das 5, que acorda cedo. Eu sou adepto de você seguir a rotina conforme o teu corpo manda. Se você é mais produtivo de manhã, acorda cedo. Se você é mais produtivo à noite, acorda tarde, mas vai dormir mais tarde. Como é que eu gerencio a minha rotina? Marcelo, nesse processo de escrita é um processo que me exige muito. E eu fico muito recluso quando eu escrevo para buscar pesquisa. Eu faço muita pesquisa. O processo de escrita, para mim, é um processo que eu aprendo muito. É um processo de aprendizagem. Eu estou praticamente estudando por conta própria. E, então, nesse período, eu não sou uma pessoa de acordar muito cedo, assim, de ser o cara das 5 da manhã. Eu acordo 8h30, 9 horas, mas eu produzo muito final do dia, início da noite e pela noite adentro. Mas no período da escrita, eu estou acordando agora 4h30, entre 4h30 e 5 da manhã.
e aí fico até umas 9 horas, 9h30 escrevendo. E aí depois de 9h30 umas 10h30 é o período que eu tiro para estudar. E eu já faço isso há muitos anos. Eu tenho o hábito de ter 1 hora por dia para aprender por conta própria. Isso há muito tempo. Acho que esse é um dos maiores valores e hábitos que a gente pode adquirir, assim, o hábito de aprender por conta própria, de virar um autodidata implacável. E aí depois das 10 e pouquinho, aí eu mergulho na loucura da Starce, desse mundo que a gente está agora. Então essa é a minha rotina atual. Quando o livro for encerrado ali, eu volto a acordar um pouquinho mais tarde. Legal. É legal realmente ter essa... Quando você fala que dá 3 anos já trabalhando dessa forma, para você, nesse período, por exemplo, agora, é como se você estivesse normalmente dando continuidade ao seu trabalho, né? Então mas é um processo com a diferença que você, algumas vezes, devia ter reuniões presenciais, palestras presenciais, que você mas tem um essa adendo. coisa, né? Bom que você tocou. Assim, a gente tem um fluxo na Starce todo dia. A gente tem uma reunião às 2 da tarde com toda a equipe. Então a gente está usando o Zoom e a gente usa Slack para fazer a comunicação. Slack, para quem não conhece, é um WhatsApp, mas completamente você consegue buscar as mensagens. É um WhatsApp organizado que você consegue gerir todas as suas conversas. Slack, S-L-A-C-K? Isso aí, Slack, esse aqui, ó. Estou com ele aberto aqui, inclusive. É esse aqui, ó, Slack. Opa, esse aqui é o Slack. S-L-A-C-K. S-L-A-C-K. Exato. Ele é um WhatsApp, tá aqui, ó. Isso aqui são os grupos nossos. É como se tivesse os grupos de WhatsApp, só que você consegue, enfim, fazer a gestão de todas as suas conversas. Então a gente se comunica, a gente parou de usar o WhatsApp. Nós, enquanto empresa, a gente não usa mais, a gente só usa o Slack. É incrível, é muito fácil você encontrar as discussões. E a gente usa o Trello, que eu também tenho aberto aqui, que é para fazer a gestão dos projetos, prazos, metas, que é isso aqui, ó, Trello. Deixa eu ver onde é que está aqui, onde é que está escrito Trello. Aqui, ó, Trello. T-R-E-L-L-O. Que aí, enfim, aqui tem todas as nossas metas, aqui estão as Maurícios, tudo que eu estou fazendo agora. Então, a empresa inteira sabe exatamente as minhas atividades, o que eu estou fazendo, eu sei exatamente o que cada... Então, toda empresa sabe o que todo mundo está fazendo, os prazos, se está cumprindo, se não está cumprindo. Então, fica uma dica aí, Trello, a gente já falando que o Trello é top e tal. E a gente, então, e o Slack. Então, a gente tem uma reunião todo dia às 2 da tarde, onde é uma reunião gerencial, onde a gente reúne os líderes das áreas e toca os pontos. A gente começa toda a reunião com o NPS. NPS é o Net Promoter Score, é o indicador de satisfação do cliente. Então, a gente sempre começa, sabe como é que foi a satisfação dos clientes de ontem. E o receita é o último item da reunião. Então, isso já há muito tempo, eu acredito muito, Marcelo, que quando a gente define as prioridades nesse tipo de conversa, nas reuniões gerenciais, naturalmente você vai compartilhando as tuas prioridades para a empresa toda. Quando você começa uma reunião com a reunião mais importante do teu time com o NPS, você passa uma mensagem para a empresa que você se preocupa primeiro com a satisfação do cliente. Legal. Então, a gente começa... Então, 2 horas, às 4 horas eu tenho uma reunião com o meu time, e a parte da manhã, das 10 até o meio-dia, que depois de eu parar de estudar ali, é a parte que eu trabalho. A gente está numa sequência agora de lives, né? A gente tem aulas gratuitas que a gente está fazendo na Starce, e a minha aula é todo dia às 1 da tarde. Então, essa é a minha agenda. Então, resumindo, acordo de manhã, escrevo o livro. Das 9 às 10, estudo. Das 10 ao meio-dia, preparo a minha aula no programa que a Starce está fazendo. Minha aula começa à 1, da 1 às 2 é a aula, 2 às 3 a reunião, 4 às 5 a segunda reunião com o meu time. E, overall, uma pessoa me perguntou esses dias, Maurício, como é que você está fazendo em casa? Nesse período aí de... Como é que está o teu sabático? Eu disse, meu amigo, não é sabático, não. Sinceramente, Marcelo, eu estou trabalhando... Eu vou perguntar para a Natália depois, então. A Natália está catadinha. Minha esposa, eu tenho que dar graças a Deus, porque ela me entende. Mas assim, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava há 1 mês e meio atrás, antes dessa crise começar. Sabe por quê, Marcelo? Porque eu acredito demais que momentos como esse, assim como a gente falou da SARS, da crise de 2008, são momentos que mudam o curso da história da indústria que você faz parte. E esses momentos são daqueles raros momentos que a vida oferece para você fazer alguma coisa diferente e tentar construir algo de valor
né, no mundo pós-instabilidade. Então, eu acordo todo dia, Marcelo, sinceramente, eu acordo extremamente motivado hoje, porque, cara, eu tô vivendo nesses raros momentos que a vida oferece para tentar produzir alguma coisa diferente, cara, e quando essa poeira baixar, ser muito mais forte do que eu era. Pô, na época de 2008, na XP, a XP até 2008 era uma operação, uma instituição financeira que basicamente vivia de compra e venda de ações. Esse era o business da XP até 2008. 80% da nossa receita vinha dali. Veio a crise que quebrou vários corretores no Brasil e a XP foi muito afetada também. Só que a gente pensou, cara, como é que eu posso fazer desse momento um momento para sair muito mais forte depois? E a gente tomou atitudes na época, Marcelo, muito contra o que a grande maioria das pessoas está fazendo. Só para você ter uma ideia. Durante o olho do furacão em 2008, foi a primeira vez que a gente foi para a televisão. Globo News e tal. Enquanto todo o mercado retraía, a gente expandiu, a gente deu a cara. Em 2008, no meio da crise, a gente lançou o maior programa de palestras sobre finanças pessoais até então já feito no Brasil. A gente treinou toda a nossa equipe, a gente fazia 200 palestras gratuitas todo dia no Brasil inteiro, os nossos escritórios, né? Então a gente foi muito pro ataque. E esse ir pro ataque transformou a XP de uma corretora de bolsa de valores para uma instituição financeira completa que passou a oferecer todos os produtos. Então, aquele momento foi um momento único que surgiu na história da XP e que ela aproveitou, a gente aproveitou na época para construir uma empresa extremamente forte, né, pós-crise. E eu acredito que hoje o momento é o mesmo. Por isso que eu acordo extremamente motivado, porque é uma das raras oportunidades que a vida oferece para quem quer arregaçar as mangas e construir algo realmente transformador. Não, é muito legal. É muito legal. Você é daqueles que tem que passar por uma crise e aproveitar ela de qualquer maneira, né? Eu acho que tem muita gente que tem um pouco desse pensamento, eu pelo menos tenho. Eu acordo todo dia e falo assim, ok, hoje o que eu vou pensar de diferente que pode me agregar valor, que pode me trazer resultado? Afinal de contas, a gente está numa crise e nessa crise tem que ter algum benefício para essa indústria que eu estou trabalhando. Então deve ter alguma coisa diferente que está acontecendo, né? Essa área de eventos, ela é uma área, eventos e entretenimento, ela é uma área bastante sintomática, né? Porque a gente sempre viveu com humanização. A gente, o digital, ele é super relevante em tudo que a gente faz, né? Para a gente se conectar, para a gente engajar, para a gente atrair pessoas e fazer com que tudo isso funcione. Mas é na humanização que a gente, de fato, entrega experiência, né? Então, o show tem que ter experiência, o evento corporativo tem que ter experiência, tem que fazer o lançamento, etc. Eu acho que agora, esse processo de eventos híbridos, ele vai acabar virando uma realidade. Para mim, é um negócio em volta, que é trabalhar o presencial e o digital simultaneamente. Concordo. Ou com antes e depois, né? Para ter uma jornada antes, durante e depois. Eu acho que ele vai ser uma coisa obrigatória, não vai ser mais opcional. Então, a gente vai ter oportunidade de fazer um evento. Olha você falando aqui agora das suas aulas. Você falou, fiz uma aula, ao mesmo tempo tinha umas 1.500 pessoas e depois pulou para 40 mil pessoas. Para você ter uma ideia, 40 mil pessoas é o Allianz Parque. Então imagina você ali no Allianz Parque, no palco ali no Allianz Parque, um palco central ali no Allianz Parque, e falando para todo mundo que está ao teu redor, tem 40 mil pessoas te ouvindo. Ô, Maurício, imagina isso está acontecendo no digital. É muito doido isso, hein? É muito doido se você parar para pensar. É uma realidade, porque as pessoas estão te ouvindo, as pessoas estão prestando atenção naquele conteúdo que para ela é importante, é relevante e que pode mudar a vida dela. Eu acredito muito nessa relação de entretenimento, nessa construção. E eu fico olhando muitas startups, Maurício, que é onde você tem o seu maior conhecimento, né? A Startups é uma empresa que ela está aqui no Brasil, está no Vale do Silício, está na China. Isso aí. E a gente faz programa... A gente tem sede aqui, São Paulo, Vale, China, e a gente também realiza programas em Singapura, Índia, Israel e Portugal. E tem essa coisa do presencial. Nesse caso, especificamente, as pessoas vão lá para ver experiência, para fazer visitas nos empreendimentos. Marcelo, nosso business era 95% presencial, 95%. A nossa receita, ela foi a zero. Sabe o que é? Zero. E por isso que a gente migrou assim, a gente está vivendo todos os dias eu tô me sentindo um interno aprendiz, um jovem, eu tô aprendendo coisas novas todos os dias. E a gente demorou muito para ir para o digital. E assim, essa crise foi o gatilho para a gente fazer isso. E foi impressionante. O movimento, olha só, Marcelo, o movimento que a gente fez de transformação da empresa, é por isso que esses momentos exigem rapidez. Quando a gente viu que o bicho estava pegando, num domingo à noite, e lembro exatamente, estava rolando Fantástico, a gente reuniu a empresa inteira num Zoom. A gente disse, cara, a gente vai migrar a empresa, todos os eventos a gente vai, cara, stand by e vamos para o digital.
No dia seguinte, na segunda-feira, foi o último dia que a gente trabalhou presencial aqui em São Paulo. Depois disso, todo mundo home office e a empresa inteira alinhada no digital. E a gente começou a construir essas coisas. E aí veio. E a gente está se surpreendendo. A gente montou um programa chamado Restart, que está com 75 mil inscritos. A gente está... Impressionante. Então, existe sim. E olha só, você falou sobre movimento que não tem mais volta. Olha esse dado que eu vi aqui esses dias. Isso aqui, Marcelo, é o percentual de consumidores realizando a primeira compra online. Isso é dado Brasil. Essa linha verde mostra primeira vez na vida que alguém comprou alguma coisa online. Olha esse boom. Esse boom acontece justamente aqui, 16 de março, final de março, quando começa o período de isolamento no Brasil. Então, Marcelo, olha, tem muita gente que fala... Ou seja, nós estamos falando de gente que aprendeu a comprar online. Não estamos falando de gente que já comprava online e passou a comprar mais online porque está em casa. Exato. Aprendeu a comprar online pela primeira vez na vida deles. E aí você falou, cara. Essa turma não volta mais. Muita gente fala que o e-commerce, os 10 anos de projeção do e-commerce no Brasil, de evolução do e-commerce, vão acontecer em um. Eu estava falando com o Bruno de Oliveira, que é um dos grandes especialistas de e-commerce no Brasil. Ele falou, Maurício, nos fóruns de discussão nossos, da comunidade e-commerce, os 10 anos que a gente estava projetando o avanço do e-commerce no Brasil, vai acontecer em um. O JK fez 50 anos em 5, o Covid vai fazer 10 anos em um. Por quê? Porque essa turma que está comprando pela primeira vez, é o que você disse, aprendeu a comprar, viu que não é um bicho de 7 cabeças, o produto chegou na casa dela, não volta mais, não é? Não é que não vai mais comprar presencial, vai, mas é um consumidor novo dentro de uma plataforma nova, de um canal diferente, que o bloqueio, o medo que ele tinha, não existe mais. Acabou. É assim, vai ter o presencial, vai continuar, vai ter a gente que quer viver aquela experiência um-a-um, que quer conversar com a pessoa, que tem um networking com a pessoa que está sentada do lado, e no caso especificamente do entretenimento, e vai ter aquele que vai falar, não, eu vou assistir no meu sofá, com meu ar-condicionado ligado, tomando meu vinho, tomando minha cerveja, comendo minha pizza, seja o que for, porque para mim o entretenimento é esse conforto aqui. Agora eu, inclusive, vou poder falar com o artista, vou poder fazer um chatzinho com ele depois, vou poder comprar alguma coisa que o cara... Imagina que o cara amanhã vai começar a vender roupa. A roupa que eu estou vestindo agora, se quiser comprar agora, online. Nesse exato momento você pode vestir o que eu tô, ou beber, ou comer a mesma coisa que eu estou fazendo. Então, vai ter gente para os dois públicos. Logicamente, isso faz com que haja uma possibilidade de receita maior. Eu não digo que a receita é menor. Tem muita gente que fala assim, putz, estou ferrado. Por quê? Porque os shows vão acabar. As pessoas vão tudo para lá. Não. As pessoas vão continuar indo para o show. As pessoas querem ter aquele contato pessoal. A gente é humano. A gente gosta de socializar. A gente vai continuar tendo essa relação de querer ver o artista, de querer ver o apresentador, de querer ver um cara brilhante falando ali na frente para várias pessoas. Como vai ter as pessoas que vão querer ter esse conteúdo na sua casa. E vão pagar por isso. Porque agora a gente está no momento de prestar serviço. A gente está no momento de ser generoso. E por isso a gente está fazendo, todo mundo está fazendo projetos gratuitos. Mas num dado momento a gente vai monetizar toda essa conta. Mesmo que seja R$1, 40 mil pessoas pagando R$1 para assistir a aula hoje, eram 40 mil reais no caixa. Certo? Exato. Então, e 1.500 pagando R$10, são 11.500 reais no caixa. Então vai ter gente que vai pagar para o presencial e vai ter um outro tipo de experiência, vai ter gente que vai pagar pelo virtual, e aí esses processos híbridos eles vão crescer bastante. Mas eu queria te perguntar sobre as startups, que é o que você conhece muito bem. Existem muitas que estão, logicamente, sendo também impactadas pela questão econômica. Essa trombada econômica que a gente está recebendo, né? Como você mesmo disse, no teu caso, eu acho que foi o que eu gostaria de te perguntar. Então, o processo da Startas, ele praticamente pivotou, ou seja, ele saiu do humano, ele foi para o digital, sendo que mesmo uma empresa totalmente ancorada com cabeças digitais, cabeças de pessoas que constroem startups e que conhecem bem o business, estavam trabalhando o negócio no mercado, no mundo real. E quando você foi para o digital, você pivotou a tua empresa. Você acha que isso pode ser a solução de algumas startups que estão trabalhando nessa área, que estão agora numa situação de não ter um caixa, não estou conseguindo respirar em cima desse momento? O que você acha? Eu acho que sim. E eu acho que esse momento, Marcelo, eu acho que vai ser um divisor de águas para o ecossistema de startups, principalmente no que diz respeito ao financiamento das startups. Porque a indústria que financia as startups, que é a indústria de capital de risco, né, a famosa indústria de venture capital, é uma indústria que durante muito tempo olhou mais a arte do que a ciência, né? Mais
menos os numbers da operação e mais o ideal dela. Né? Isso vem mudando muito ao longo do tempo, né? É uma curva que vem, cada vez mais os investidores, que são os financiadores das startups, eles estão começando cada vez mais a analisar, serem mais analíticos e analisar cada vez mais dados e menos achismos. Mas, assim, o que eu vejo e é o que a gente está observando, a gente tem nosso escritório lá no Vale do Silício, e o pessoal de lá vem nos passando isso, que a indústria de venture capital, por conta desse momento que a gente vive hoje, se tornando extremamente seletiva nos investimentos e buscando cada vez mais operações que tenham uma possibilidade de gerar caixa muito rápido. Vou dar um exemplo. A Startse, desde o dia 1 da sua operação, assim como foi a XP lá atrás, os 2 negócios que eu trabalhei a construção, todos foram lucrativos desde o dia 1. Desde o dia 1. Né? E isso, quando o ano passado, a gente começou a visitar alguns fundos no Brasil para fazer uma rodada de investimento, é quase que uma raridade. Os fundos olhavam para a gente, cara, mas vocês têm caixa, vocês geram receita, vocês podem não gerar receita durante tantos anos que vocês vão poder sustentar a empresa. É por conta disso, por exemplo, Marcelo, que a gente está conseguindo passar por esse momento. A gente está com caixa ok, a gente consegue financiar a empresa. Por quê? Porque lá atrás a gente estabeleceu um pacto com os sócios e com a empresa de que a gente vai trabalhar com números, sendo extremamente objetivo, gastando dinheiro só com aquilo que pode dar resultado. E aí, em momentos como esse, essa conta, né, a gente acaba aproveitando. Então, acho que isso é uma mudança crucial no mundo de startups que vai acontecer. Por quê? Porque os investidores vão ser muito mais seletivos e a época das vacas gordas, de você levantar um PowerPoint e receber dinheiro, que já vinha sendo cada vez mais difícil de encontrar, acho que agora de novo. Talvez esse processo ia acontecer em 2, 3 anos. Daqui 2, 3, 4 anos, a indústria de venture capital ia ser um pouco mais acurada, assim, no sentido mais preocupada com os financeiros. Cara, isso tende a acontecer agora. Então, e naturalmente, isso afeta o ecossistema de startups, porque o que faz a startup viver é o dinheiro de investidor, e, consequentemente, isso gera, respinga no empreendedor que tem o seu negócio. Eu que não sou desse universo, sempre me ficava me perguntando e falava assim, como é que esses caras levantam dinheiro se eles não dão lucro? No mundo real, a gente não existe isso. A Startse, você acabou de falar, ela deu lucro a partir do primeiro dia que ela abriu as portas. E tem muita empresa ali que captava milhões e o cara, se não fosse esse dinheiro, ele não sustenta a operação mensal. Não paga a conta dele para ficar em pé. E eu realmente claro que fiquei na dúvida. Existe uma ciência por trás, assim, por exemplo, os indicadores de startups, o Venture Capital usa muito o custo, o CAC, o Customer Acquisition Cost, o LTV, o Lifetime Value. Então, existe uma ciência por trás do investimento em startup, mas é uma ciência que você conta com investimento pesado, chamado burn rate, a queima desse dinheiro durante um X espaço de tempo, né? Porque você investe hoje para o cliente te retornar daqui 1, 2, 3, que é o chamado lifetime value. Só para quem não entende, achar quando você fala cliente, é a empresa que vale mais e ela vai te retornar por causa do valor do negócio. Isso. Não por quanto ela está faturando, certo? Vamos dar um exemplo bem básico para todo mundo entender. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o Uber ele gasta R$100 para captar cada cliente, né? Para o cara baixar o aplicativo do Uber, fazer a conta dele, ele gasta R$100. R$100 é o custo com marketing, em fazer as campanhas no outdoor. Toda essa conta para captar um cliente é R$100. Esse é o exemplo, R$100. E digamos que esse cliente, quando ele entra na plataforma, ele fica no Uber em média 3 anos. E nesses 3 anos, ele retorna para o Uber, vou dar aqui, dizer, R$500. Então, eu invisto 100 e esse cliente em 3 anos me retorna 500. Então, uma relação de 5 para 1, ok. Então, essa é a ciência da lógica de startups, pessoal, para quem não conhece. É geração de caixa, então. Geração de caixa, só que para a minha operação, para o meu caixa ficar positivo, eu invisto 100, o camarada vai começar a gastar, eu vou ficar negativo durante um bom tempo, vai chegar um momento em que ele vai retornar 100 e depois 100, 200, 300. Então, muitas startups, elas falham, Marcelo e turma, porque elas não conseguem chegar nesse break-even. Elas estão ali ainda no caixa negativo. É um valizão.
É o um Grand vale. Canyon aí no meio. Exatamente. Que divide esse horizonte aí. Dela conseguir passar. Eu imagino que os investidores olham depois que ela passou desse buraco, né? Que eles acabam olhando se não, ela foi capaz de passar esse buraco ou ela está propensa a passar esse buraco com mais facilidade, por isso o valor dela vai ser potencialmente maior. E aí depende do investimento. Tem os investidores que investem justamente no início, tem os investidores que já investem. Então tem os venture capitals, eles se especializam muito por estágios, né? Então tem os chamados early stages, que são os investidores que investem lá no iniciozinho, onde você ainda não, né? O risco é muito alto e tem já os investidores que investem em negócios que já têm modelo de negócios, que já têm receita, que já têm geração de caixa, e tem outros que investem basicamente ganhar mercado, que é quando você já tem a operação estruturada, o teu modelo de negócios ele já está bem... Mais conservador, mas ele paga mais caro por isso. Também. Mas ele paga mais caro, exatamente. Legal, maravilha. Amigo, é o seguinte, a gente está num momento em que muitos profissionais da área de entretenimento e de eventos, a expectativa é que cerca de 25 milhões de pessoas no Brasil vivem disso, inclusive a sua empresa, que gera um monte de eventos, que tem um monte de gente ali que contrata de som, de luz, de telão. Eu já fui em vários eventos teus. Tem uma estrutura legal lá e tem muita gente que trabalha, tem muita gente que está por trás disso. E agora você está no digital. Significa que você não está usando essa galera toda que poderia estar ali gerando um caixa. Todo mundo sabe que o momento também é muito conectado a isso, que pode ser que... E certamente no futuro, se a gente vai para eventos híbridos, você vai ter de novo as duas faces do negócio, né? Mas como você acha que as pessoas que estão aqui nesse momento poderiam repensar a vida, repensar a carreira e repensar o negócio, principalmente com tanto acesso a conteúdo e aprendizado que a gente tem gratuito? Assim como você colocou agora há pouco, assim como eu faço meus cursos, ou várias pessoas estão disponibilizando nas universidades, no Brasil ou no mundo inteiro, conteúdos que são acessíveis e as pessoas podem repensar o negócio dela. Porque muita gente... Eu sempre digo que quando você tem um momento de crise, você tem as pessoas que se aproveitam dela, que é o teu caso aqui, claramente. Que é o meu caso, que eu estou trabalhando para isso também. Mas tem muita gente que trava. É aquela coisa traumática, entendeu? Meu Deus do céu, e agora que eu faço? Não sei se eu vou ter dinheiro amanhã para pagar minha comida, ou pagar a escola dos meus filhos, ou pagar o aluguel da minha casa, etc. E quando você fala em repensar, fica uma coisa meio... uma catraca dura de girar. O que você sugeriria, com tanto conteúdo bacana, bom, que vai ajudar essas pessoas a encontrar o melhor caminho? Olha, deixa eu compartilhar aqui a prática, o que a gente fez, enfim, que é onde eu posso falar e tenho propriedade, foi o que a gente fez na XP, a gente está fazendo na Starse, e a gente está mentorando algumas startups e indicando isso também. 4 etapas. Primeira delas, em momentos como esse, você que tem um negócio de entretenimento, negócio independente do segmento, você tem que ser extremamente prudente com o custo. Eu acho que prudente não é a palavra, eu acho que você tem que ser um maníaco, um lunático, assim, adjetivos dessa natureza, porque você tem que ser um louco por custos nessa hora. Ainda mais, a gente falou no início, ainda mais num cenário como o que a gente vive hoje de imprevisibilidade, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, eu tenho que me ater a variáveis que eu tenho controle. E uma das poucas variáveis que eu posso ter controle num negócio é a variável custo. Então, Marcelo, o custo, eu digo assim, tem que ser realmente um maníaco, porque, principalmente para quem tem um negócio pequeno, às vezes você economizar nas pequenas coisas te gera 2, 3 meses de vida a mais lá na frente. Né? E pode significar você quebrar ou você viver. Né? Então, agora não é hora de você ter um romance com teus mimos. Esquece os mimos. Agora não é hora de ter a Nespresso, o café coado. Agora não é... Só para você ter uma ideia, na época da XP, a gente... todo micro custo que tinha oportunidade, a gente chegou a trocar o papel toalha do banheiro, de todos os banheiros, por ar quente. Porque no final do mês isso gerava um custo. Então, até depois rolou uma brincadeira, porque o pessoal escovava os dentes e tinha que secar a escova de dente, não tinha papel, e ficava com a escova de dente debaixo do ar, secando com um ventilador. Mas enfim, e aí o seguinte, aí na época a gente adotou uma analogia à Lua. O que a gente fez? A gente disse que a gente entrou em uma operação de módulo lunar de sobrevivência. Né? Que a gente fez uma analogia, olha, se a gente fosse para a Lua um dia... Módulo lunar de sobrevivência. Exato. A gente... imagina, Marcelo, se você vai um dia para a Lua, né, cara, você não vai levar o que você acha que vai usar. Não, eu acho que eu vou... Não, cara, você não leva o que você acha, você só vai levar o que você tem certeza que você vai usar. Exato, né? porque o peso ele é relevante para você poder chegar lá. Exato, e todo o microespaço no foguete
Cara, então é a mesma coisa que o teu negócio. Assim, de novo, só para ter uma ideia, a Startse, a gente entregou a nossa sede. A gente entregou. A gente não tem mais endereço. E aí você fala, muita gente fala, mas pois, se termina a quarentena daqui a um mês e vocês não têm... Beleza, mas e se termina daqui 4, 5? E aí eu vou ficar lá pagando aluguel sem precisar usar? Então essa é a hora... Tudo bem, eu tinha um certo sentimento com aquela sala, porque lá aconteceu tanta coisa bacana, mas agora não é a hora. Então, eu digo o seguinte, é ser um maníaco nesse nível. Se você quer ser prudente com o teu negócio, num momento como esse, você tem que olhar para custos e tem que, assim, esquece os mimos, esquece os romances, e você tem que ser objetivo, frio e gastar só com o que você precisa. Então, esse é o ponto 1. O ponto 2, para quem está pensando, o que eu vou fazer? Muita gente, talvez a maioria, em momentos como esse, Marcelo, tendem a se contrair. No seguinte sentido, cara, deixa eu tentar salvar aqui o que eu tenho e só me preocupo com isso. Quando eu poderia ter uma cabeça de como é que eu posso fazer o que a gente estava falando antes, como é que eu posso fazer desse momento um momento de expansão, um momento para eu criar alguma coisa diferente, para eu inserir uma unidade de negócio do meu negócio. Criar oportunidades. Exato. Como é que eu uso esse momento para expandir o que eu faço ao invés de eu contrair? Né? E aí, enfim, a Startse, exatamente como você disse, né? A nossa cabeça na Startse quando essa crise passar, a gente vai voltar a fazer o mundo presencial e a gente vai ter adicionado um canal completamente novo que não existia, forte, pujante, de educação à distância, educação online. E com uma geração de receita adicional. Exatamente. E com uma experiência diferente, atingindo um outro público, né, um outro target market. Então, expandir ao invés de contrair, isso é muito importante. Muito importante. Terceiro, em momentos de crise, em geral, o que você tem, o teu business tradicional, a demanda por ele é afetada. Ela é reduzida, para não dizer passa a ser zero. Assim como o da Startse passou a ser zero, talvez muitos que estão vendo aqui, o teu business passou a não ter mais cliente. Quem tem uma loja em shopping center hoje é cliente zero, não tem mais ninguém entrando na loja. Zero, receita zero. De receita, não abre o caixa para nada. Não abre o caixa para nada. E vários outros negócios estão vivendo essa realidade. Então, no momento onde o teu business tradicional entrega zero de valor para o teu cliente e gera zero de resultado, mais vale nesses momentos, Marcelo, você se preocupar com o que está por vir em querer proteger o que você tem. Isso é uma frase que eu aprendi lá em 2008 e eu levo isso para a vida. Em momentos de crise, mais vale você se preocupar com o que está por vir do que em proteger o que você tem. Porque não adianta você querer erguer um muro no teu business de shopping center que está fechado. Não tem por que eu querer erguer um muro e ficar protegendo meu negócio de evento presencial se ninguém vai. Então, não adianta eu querer ficar protegendo meu business que ninguém mais quer consumir num momento como esse. Cara, deixa eu pensar o que está por vir. Então, educação à distância, as pessoas em casa trabalhando, entretenimento online, poder livre para quem trabalha com alimentação e assim por diante. Então, deixa eu tentar pensar no que está vindo lá na frente. Então, esse é o terceiro ponto, se preocupar. E o quarto ponto e último é um termo bem americano que eu aprendi nos Estados Unidos. O americano ele convive com crises há muito tempo e é muito comum na cultura americana, principalmente pelas catástrofes naturais, né? Terremoto, furacão. Então, o americano tem isso na cultura. Só em São Francisco eu fiz 3 treinamentos anti-terremoto. É bem coisa americana. E para crises, os americanos eles têm um termo chamado follow the money. Em crises, você tem que seguir o rastro do dinheiro. O que isso quer dizer, traduzindo? Que na verdade deveria servir para a vida como um todo, mas em momentos de crise que você não tem muito tempo a perder e você tem que ser extremamente certeiro nas suas ações, você tem que buscar entender como as pessoas gastam menos em período de crise, a população ela contrai seus gastos, eu tenho que saber por onde o dinheiro caminha. Qual é o caminho que ele faz do bolso do consumidor até o produto, serviço, a solução que ele consome. Por onde ele passa, por onde ele se movimenta, follow the money. Então, os exemplos que a gente deu aqui, follow the money, o entretenimento online. Pô, na Itália, na França, o número de downloads do Netflix, do Amazon Prime Video, aumentou pra caramba nas últimas semanas. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, querendo entretenimento em casa. Eu estava lendo um relatório que a indústria de móveis de escritório, nos últimos meses, aumentou pra caramba a venda de cadeiras,
de mesas. Por quê? Porque uma porção de pessoas pela primeira vez na vida estão trabalhando em casa e tiveram que comprar uma mini estrutura. Eu conversei com um presidente de um banco recentemente que disse que o banco financiou a compra para milhares de funcionários. Então, olha só, compra corporativa. Computador, então, né? Computador. Exato. Porque as pessoas então, tinham computador lá, o equipamento lá, ninguém tinha notebook, né? E aí já teve essa mesma coisa. Metade da população estudantil do planeta hoje que deveria estar na escola ou na universidade está em casa. Metade, isso é quase 1 bilhão de alunos. Então, follow the money, as escolas oferecendo educação à distância, usando Google Docs para fazer a Google Classroom, a gestão dos documentos. Então, as costureiras hoje, né, que pararam de trabalhar em venda de roupa, estão fazendo máscara. Follow the money. Exatamente, esse é o ponto. Então, turma, nesse momento, você que está... Estou buscando responder a tua pergunta aqui, Marcelo. Então, você que está nesse momento buscando... Cara, como é que eu posso me reposicionar? Pensa nessas 4 frentes. Primeiro dever teu é ser extremamente prudente com os teus custos e corta custo, mas assim, esquece o romance. Aliás, não é corta, né? É corta sim, né? É ceifa, né? Exato, porque isso pode representar para você, talvez, a tua sobrevivência daqui a alguns meses. Primeiro. Segundo, expandir ao invés de contrair. Terceiro, mais vale nesse momento você se preocupar com o que está por vir, em querer proteger o teu business, o que você tem, porque o que você tem hoje, pouca gente quer, para não dizer, para muitas pessoas, ninguém quer. E quarto, follow the money, busca gastar tua energia para onde o recurso das pessoas está indo, porque aí a tua chance de conseguir construir alguma coisa que as pessoas de fato estão dispostas a pagar por isso é maior. Excelente, Maurício. Aula para todo mundo isso aqui, porque eu acredito que não é só a indústria de entretenimento, não é só a indústria de eventos, é todo mundo. Todas as áreas podem ter oportunidades ou podem ter problemas. Aliás, a grande maioria, todo mundo enxerga primeiro o problema e fica paralisado no problema. E eu acredito que a gente seguir esses 4 pontos são super importantes para qualquer um que tenha esse espírito de querer sair desse momento agora, numa pegada empreendedora, inclusive, né? Independente de você ser funcionário de uma empresa, você tem que entregar muito mais para a empresa, você tem que trazer mais resultado para a empresa, afinal de contas, o cara também está olhando para você, dizendo se vai continuar com você ou se vai cortar você. E a partir dali, se você está trabalhando isoladamente, ou se você tem uma microempresa, pequena empresa, etc., esse espírito empreendedor é fundamental, né? Custo é uma coisa que tem que cortar que nem unha, toda hora cresce, toda hora corta, né? Eu acho que essa relação tua de olhar a expansão, ela é super importante. E aí, por último, eu acredito que a gente tem 5 minutinhos para a gente acabar a nossa live aqui. Uma coisa muito importante, né, Maurício, que é a gente falar de inspiração. A gente vive num momento que parece que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para se inspirar. Eu particularmente, todos os dias faço uma rotina meio parecida com a sua, com esporte, etc. E já começo a trabalhar bastante inspirado para trabalhar nas soluções e nas necessidades que eu tenho, entendendo que, logicamente, a gente está num momento, inclusive, muito bom, que me ajuda a me concentrar mais, a tirar mais proveito de todos os negócios. Mas e aí? O que você dá de dica para essa galera toda aqui que está nos ouvindo? Qual é a melhor inspiração em tempo de crise? Como se inspirar nesse momento que a gente está vivendo? O que seria muito bom para a gente dar esse passo para frente? Ô Marcelo, eu sou extremamente inspirado pelas pessoas, pela capacidade única e singular do ser humano de se reinventar. Eu tiro o chapéu para a nossa espécie, sinceramente, eu até me arrepio de falar isso. É impressionante o quanto a gente tem a capacidade de se adaptar e de se remodelar a novas realidades, a novos ambientes. E quando eu me deparo com situações como essa e vejo as adversidades mais ou menos intensas que as pessoas estão vivendo, por um lado isso, obviamente, é um desafio, e a gente saiu dado agora do Sebrae, 600 mil empresas fecharam nas últimas semanas, então é um dado triste, mas ao mesmo tempo me enche de otimismo ver a forma, a maneira como pessoas como você, como os meus sócios e meu time, que eu sou extremamente honrado em poder trabalhar com um grupo de pessoas tão incrível e maravilhoso que se reinventou no final de semana. Quando eu vejo esses exemplos, Marcelo, eu digo, meu Deus, cara, o ser humano eita bicho, cara, bom que é o ser humano. É verdade. Então eu sou
eu sou muito inspirado em assim, na capacidade que a gente tem enquanto espécie de se moldar às mais difíceis adversidades que podem se apresentar no caminho. Então, eu sou um otimista por natureza. Eu acredito demais sempre no lado bom das coisas. Sempre. Eu sou um otimista em tudo. E eu acho que você setar a tua cabeça para o lado bom das coisas te leva ao lado bom das coisas. Te leva a buscar soluções. Eu posso ficar só pensando em problema, mas eu posso pensar em solução. Posso só ficar pensando em obstáculos, eu posso pensar em horizontes. Então, ser otimista é pensar sempre nas oportunidades, não nas barreiras, nos horizontes, não nos obstáculos. Acho que isso te abre as portas e as possibilidades. E para mim essa é uma característica do ser humano que eu admiro demais e eu tenho um puta orgulho assim, da nossa espécie, dessa capacidade que a gente tem. Muito legal, Maurício. Eu sempre digo que no entretenimento e nos eventos, a gente só depende de uma coisa. Não é do palco, do som, da luz, do equipamento, da comida. A gente depende de gente. Tudo a gente depende de gente. Tem gente assistindo, tem gente apresentando, tem gente trabalhando. Qualquer pessoa pode estragar absolutamente tudo, ou qualquer pessoa pode deixar absolutamente tudo encantador. Eu acho que gente é uma coisa que realmente inspira, eu concordo com você, que o ser humano é uma coisa que inspira bastante a gente. E eu acho que essa coisa da relação humana vai acontecer para todos nós e que a gente precisa disso para socializar e a gente vai sair dessa e vai sair fortalecido, muito fortalecido. Exatamente. Amigo, acabou nosso tempo aqui, mas eu agradeço demais a gente ter Eu que esse agradeço. papo. Cara, sempre é muito legal conversar contigo, abrir a mente, ter algumas ideias e insights que são relevantes. Espero que todo mundo que esteve aqui com a gente conversando e que ouvindo suas palavras também tenha se inspirado e tenha uma noite melhor, porque tenho certeza que amanhã é sexta-feira, mas não é sexta-feira, é o começo de uma nova semana para todos nós. Obrigado, Verdade. amigo, mais uma vez. E a gente vai Obrigado voltar a a se falar você. mais vezes. Obrigado a você, Marcelo. Tenho, assim, parabéns por tudo que você faz. O seu trabalho é maravilhoso, impacta muita gente e é muito gratificante poder trocar essa ideia com quem tanto conhece do seu segmento. E um abração especial e um beijo para todos que estão aqui até essa hora, escutando essa conversa. Valeu. Obrigado, amigo. Valeu. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.